dia, agronegócio! Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, 12 de dezembro. Agora são 9 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estou com o meu retorno aqui, por isso estou aqui me ouvindo e me confundindo, mas agora acho que vai melhorar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma semana. Vamos juntos aqui começar a nossa abertura de mercado, a nossa rodada pelos preços. Vamos falar de política, vamos falar de economia, claro que vamos falar de muito agronegócio. Hoje temos convidado neste Bom Dia Agronegócio, já a Bruna Stewart, analista de mercado da Agriinvest Commodities, vai estar conosco para a gente entender um pouco mais deste mercado do algodão, já que na semana passada tivemos relatório da Conab, relatório do USDA, o petróleo em polvorosa, a China reabrindo o seu país, a sua nação, e claro, né, ao trazer essa nova perspectiva também para a sua população, traz também uma nova perspectiva para para a sua população, para o consumo, e são essas as análises que a gente vai precisar fazer a partir de agora, e a Bruna vai, portanto, nos ajudar com essa situação. Eu te lembro, antes de mais nada, que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que a Letícia Guimarães está nos acompanhando sempre pela redação do Notícias Agrícolas, trazendo ali todo o caminho para a nossa interatividade. As linhas de comunicação estão abertas, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook. Fiquem à vontade para mandar os seus comentários, para mandar suas perguntas, dúvidas, críticas e sugestões. A gente vai te respondendo tudo por aqui, tá certo? Vamos juntos, portanto. Primeira coisa, vamos passar pelos preços, vamos fazer aquela nossa rodada entre as bolsas, e a gente começa com Chicago, onde a soja perde mais de 1%, 1,2% agora de queda para 14 dólares e 64 centos por bushel. O milho sobe, tem alta de 0,8% para 6 dólares e 49, na carona do trigo, que sobe 1,8% agora, é um dos nossos destaques. A gente vai falar sobre isso já. E vale 7 dólares e 48 centos por bushel. O porto de Odessa voltou a ser atacado pela Rússia lá na Ucrânia. Como eu falei, a gente vai falar sobre isso. O café volta a recuar forte, tem 2% de queda nesta manhã na Bolsa de Nova York. O açúcar perde 0,9% para 19 centos mais 43 por libra-peso. O algodão cai 0,9% agora. O petróleo tem baixa, no WTI de 0,6% para 70 dólares e 59 centos o barril. No Brent, a baixa é, neste momento, de 0,8% para 75 dólares e 50 centos. O gás natural sobe, tem alta agora de 10,6% na manhã desta segunda-feira. O ouro tem baixa de 0,3%, a prata de 0,4% a queda, o cobre cai 1,12%. As commodities estão praticamente todas elas em campo negativo. A exceção são milho e trigo entre as agrícolas e o gás natural entre as energéticas, as metálicas, todas em baixa. Dólar index caindo também, tem baixa agora de 0,12% para 104.358 pontos. Os índices acionários estão mistos ali, tentando vários caminhos ali, sem um caminho definido para todos eles, diferente das commodities. Segundo aqui as manchetes das agências internacionais de notícias, principalmente as mais focadas em economia, nós temos ali um mercado que começa a semana de olho em decisões que o Federal Reserve deve trazer essa semana, principalmente sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Nós temos os dados de inflação também nos Estados Unidos sendo aguardados, então é uma semana que deverá ser bastante cheia para o macro cenário, né, para o mercado mais amplo. Então, estamos de olho nisso, porque realmente pode mexer com o mercado. Todos esses números que chegam, né, tem essa tendência de mexer com o mercado. Bom, fizemos aquela primeira rodada de preços, né? Olhamos ali o que precisa ser observado, o andamento das bolsas. Eu falei da baixa do café, mas não falei quanto é que está o contrato mais negociado agora, né? Com 2% de queda, 1 dólar e 54 mais 98 por libra-peso. Deixa eu segurar aqui meu retorno, que já a Bruna Stewart estará conosco. Bom, vamos começar com o complexo soja. Nós temos aí, vamos falar um pouquinho sobre as baixas que não se limitam somente à soja em grão, mas caem também os futuros do farelo e do óleo nesta manhã
de segunda-feira. Nós temos baixas que também passam de 1% para ambos. Nós temos, então, nesse momento, o farelo caindo 1,7% e o óleo 1,03%. O óleo vale 59 cents mais 39 por libra-peso, o farelo de soja 463 dólares e 60 cents por tonelada curta. Primeira coisa, o mercado devolvendo parte das altas fortíssimas da semana passada. Nós tivemos ganhos consideráveis para soja em grão, para farelo e para óleo, e parte disso veio, claro, monitorando o clima na América do Sul. Como é que foi o final de semana, segundo a apuração do Grupo Laboro, né, do seu Ginaldo Souza? Nós tivemos algumas chuvas que chegaram à Argentina no último final de semana, cobrindo algo como 63% da região produtora, como regiões incluindo o centro e o norte da província de Santa Fé, norte de Córdoba e Entre Rios, onde os índices foram muito bem-vindos, aliviaram, né, o déficit hídrico do país, mas elas vieram, inclusive, acima do esperado, né? Elas superaram as expectativas das previsões, mas ainda assim são chuvas moderadas, que não trazem o alívio completo que a Argentina precisa, mas elas são suficientes para ajudar a pressionar as cotações na Bolsa de Chicago, que na última semana, como eu falei, subiram fortemente, observando essa movimentação, claro, de toda essa secura, essas temperaturas em níveis recordes, superando 40, 45 graus em algumas regiões. Nós sabemos que o plantio por lá está bastante atrasado e isso vinha impactando principalmente os mercados de farelo e de óleo, uma vez que a Argentina é a maior exportadora global de ambos os produtos. Então, nós tínhamos essa situação toda e nós tínhamos toda essa movimentação do mercado para entender como isso traria efetivos impactos, portanto, para esses mercados. Agora que a gente teve essas chuvas e tudo mais, as coisas começam a se acalmar, mas claro que ainda sentindo toda aquela tensão em torno da questão climática e da safra sul-americana, que está em pleno desenvolvimento. Aqui no Brasil, como é que foi o final de semana em relação às questões climáticas? Nós tivemos chuvas localizadas mais fortes e mais expressivas no centro-oeste do Brasil, e o Rio Grande do Sul ficou totalmente seco durante o final de semana, como também já mostravam os modelos climáticos, como mostravam as previsões. Então, nós tivemos esse quadro pouquíssimo diferente do que as previsões sinalizavam, e nós tivemos, portanto, toda essa movimentação em torno do clima, e a gente continua olhando para isso. As previsões para os próximos 10 dias para a América do Sul são de tempo totalmente seco para a Argentina e chuvas muito abaixo do normal para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vê essa correção dos preços, essa movimentação de realização de lucros ainda continuando. Todavia, nós precisamos lembrar que o clima na Argentina, principalmente, além do Brasil, segue muito, muito adverso. Aqui no Brasil, a gente está com o plantio praticamente finalizado, estamos na reta final, não só da soja, mas do milho verão. Os produtores, claro, agora estão torcendo por chuva, e vamos ver como é que ficaram os números da AG Rural para o plantio de soja aqui no Brasil. Vamos abrir aqui o último número da AG Rural. Olha só, 95% da área, na perspectiva da consultoria, já foi semeada até a última quinta-feira, dia 8, contra 91% uma semana antes e 96% do ano passado. A má distribuição das chuvas segue no radar dos produtores, ainda que não haja registro de perdas importantes até o momento. A boa notícia é que há chuva nos mapas de previsão para grande parte do país nos próximos dias. No entanto, no Rio Grande do Sul, onde o plantio vai entrando na reta final, segue o alerta ligado, porque as chuvas não aparecem para a região sul do Brasil, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, ok? Então, a gente vai monitorar. Essa questão climática é determinante para o mercado de soja agora. Mais do que isso, a gente continua monitorando também as notícias ligadas à China e a sua reabertura, ao relaxamento das medidas de combate ao Covid-19, e isso traz muita preocupação aos mercados. E segundo a Reuters, China reabre mais áreas em risco de propagação de Covid à medida em que os lockdowns
diminuem. Na mesma toada, o que nós temos? Ações da China recuam por preocupações com casos de Covid. Então, os mercados estão muito alertas a essas notícias, estão muito ligados a essas informações, porque, de fato, nós temos ali um ponto nevrálgico para o consumo. A gente está falando da maior importadora global de commodities, podendo trazer essa revisão do consumo. Na última sexta-feira, quando veio o relatório do USDA, e a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, pensam que eu esqueci? Não esqueci, né? Nós tivemos o relatório do USDA no meio do jogo, né? Às 14 horas, horário de Brasília, chegaram os números do USDA, não mexeram em praticamente nada. Trocaram uma coisa ou outra, mas assim, foi praticamente um copia e cola do relatório de novembro, mantendo inclusive as importações chinesas em 98 milhões de toneladas para a China nesse ano comercial 2022-23. Vamos entender e vamos acompanhar. Como eu falei, todos os olhos estão voltados para a questão do relaxamento contra a Covid-19. Segundo aqui a análise de Eduardo Vanin, abre aspas, do ponto de vista da saúde, está longe de ser considerada boa e eficiente essa política da China de administração do Covid. Do ponto de vista da administração de crises, nota 10. Os protestos em mais de 20 cidades chinesas estavam se espalhando rapidamente. No começo, as pessoas estavam pedindo o fim dos intermináveis testes de PCR, mas no final, liberdade e fim do sistema de códigos. Pediam também pelo fim dos centros de quarentena, mas não demorou muito para que muitos começassem a pedir por democracia e também questionando a infalibilidade do senhor Xi Jinping, que assumiu seu terceiro mandato e está aí no poder já faz bons anos, né? A mídia chinesa tem colocado Xi como a pessoa mais sábia da China, olha aí, e por isso infalível em suas decisões. Em se tratando de Covid, o maior erro não foi não adotar as vacinas mRNA. Desde a semana passada, os virologistas e a NHC, a Autoridade da Saúde lá para os chineses, né, começaram uma campanha de reversão do monstro Ômicron. Xi Jinping havia comentado antes do conclave de outubro que juntos iriam vencer este mal, reforçando a necessidade do Covid-0. O resultado são filas e mais filas para comprar ibuprofeno, paracetamol, máscaras, vitaminas e testes de farmácia. A Meituan, a maior empresa de entrega da China, disse que os pedidos de medicamentos aumentaram mais de 40 vezes. Agora, a população está escolhendo se recolher. Olha aí que preocupação, né? Não precisa mais de agentes de saúde descendo o porrete, fecha aspas, nos desobedientes, tampouco as cabines de testes. Os protestos sumiram como um inchaço após a aplicação de gelo. Do ponto de vista econômico, vamos ver como o vírus vai se desenvolver e como os chineses irão se comportar. O Eduardo Vanin ainda te chama a atenção para a terceira onda do Covid no Brasil, quando o Omicron chegou. O maior medo da população era a falta de hospitais e tratamentos, o que deixou a economia em estado de alerta. Então, vamos monitorar. Esta é a análise de Eduardo Vanin sobre a questão do Covid-0 e realmente uma preocupação de todos os mercados. Por isso, né, por conta desta movimentação toda, eu já vou trazer aqui para a nossa conversa, vamos dar um pouquinho o meu roteiro aqui, e já vou adiantar este mercado do algodão e vou trazer para a nossa conversa a analista também da Agriinvest, a Bruna Stewart, que está conosco hoje, para a gente entender como todas essas questões da China vão impactar, além, claro, dos números que nós tivemos ali de USDA e Conab, além do mercado do petróleo, que também influencia o mercado do algodão agora. E a Bruna, então, chega para essa conversa aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Bruna, seja bem-vinda, minha amiga. É um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio pela primeira vez. Bom dia, Carla, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu que te agradeço por aceitar, o prazer é nosso. Bruna, antes da gente trazer aquela análise mais aprofundada sobre os dados, a gente teve Conab, teve USDA na semana passada, essas questões da China, elas também impactam o mercado do algodão e todas esses questionamentos sobre o consumo, né?
Com certeza, a China é o principal importador de pluma no mundo, o maior exportador de roupas, e você pontuou muito bem essa questão da saúde, né? Agora as pessoas estão escolhendo ficar em casa, lembrando que na China, para cada 100 mil habitantes, a gente tem 5 UTIs disponíveis. Então é um número muito abaixo do que a gente vê para Estados Unidos, para a Europa. Então, com certeza, essa questão da Covid zero vai influenciar na demanda por roupa e, consequentemente, da pluma também. Lembrando que a taxa de desemprego de jovens aumentou muito durante esse período de lockdowns e é uma faixa ali da população que consome muita roupa, muito acessório. Então, isso Sim. impactou bastante também nas importações de algodão por parte da China. Isso, então, ainda segue no radar do mercado e pode continuar trazendo mais alguma pressão se a situação continuar como a gente está observando agora. Com certeza. Outros pontos também que a gente vê agora, saindo um pouquinho da China, falando de outros países importantes para o mercado de algodão, a gente tem a Índia, que teve uma redução também nas exportações de pluma, está com baixa nos preços internos do algodão. Lembrando que boa parte das exportações da Índia são destinadas para Bangladesh, que é o segundo maior exportador de roupas no mundo, ali concorrendo apenas com a China, e Bangladesh está passando por uma crise energética enorme que está afetando as indústrias têxteis. E 85% das exportações desse país são roupas. Então, tem um peso muito grande na economia. Mais de 4 milhões de pessoas têm empregos em Bangladesh por conta das indústrias têxteis. Então, a gente está vendo esse impacto, Carla. Outro ponto também, o Paquistão, que a gente veio monitorando bastante aqui nos relatórios de vendas semanais, também divulgado pelo USDA toda quinta-feira, estava concorrendo ali com a China até na maior demanda por pluma. A China ficou ausente nos relatórios por algumas semanas, agora volta a ter uma demanda ainda um pouco tímida, digamos assim, mas o Paquistão sofreu muito com as inundações no país por conta das chuvas. Mais de 40% das áreas de algodão foram impactadas, lavouras perdidas. E quando a gente pega esse cenário, puxando ali pelos dados também do USDA, a gente vê que a Turquia roubou, digamos assim, o lugar do Paquistão como importador. O Paquistão era o quarto maior importador de pluma no mundo ano passado, agora já passou a ser o quinto. E na produção, ele era o quinto maior produtor ano passado e agora roubou. Quem ocupou esse lugar foi a Austrália em quinto lugar e Certo. a Turquia em sexto. Então, a gente vê que o Paquistão aí está perdendo, isso está afetando bastante também nos resultados aí que a gente teve para o relatório. Era isso que eu queria entender. Quer dizer que esse último boletim mensal de oferta e demanda do USDA, de dezembro, que chegou na última sexta-feira, dia 9, já começa a trazer esses números e essas mudanças, Bruna? Já sim. Trazendo os dados aqui, a gente vê que a produção global foi afetada, principalmente aí por conta do Paquistão. O consumo global também afetado com essas questões da demanda da China. Exportações tiveram redução, importações também. E nos Estados Unidos, a gente vê que teve um grande abandono diário, o maior da história em 42%, por conta da seca que a gente teve no Texas. Até a gente conversou bastante sobre isso, né, Carla, ao Sim. longo dos últimos meses. E a gente vê uma melhora ali no cenário da seca no maior estado produtor, que é o Texas, o que trouxe um aumento aí na produtividade. E isso, consequentemente, trouxe um aumento na produção, que chegou em 14 milhões de fardos, um número bem considerável aí para o algodão dos Estados Unidos. Mas, por conta de todo essa questão dos preços, né, da menor demanda por pluma, como eu já comentei, as exportações tiveram uma redução de 250 mil fardos e Uhum. os estoques finais tiveram um aumento aí em 500 mil de fardos nos Estados Unidos. Ou seja, são números que também deverão continuar a pesar sobre a formação dos preços. Hoje mesmo é um dia de queda para as cotações em Nova York, né, Bruna? Com certeza. No dia que saiu o relatório, na sexta-feira, o algodão operava ali em quase 3% de alta, e logo depois dos dados já teve uma queda, ficando, se não me engano, em 0,2% ali. Então, foi um relatório bem baixista para a pluma. Tá. Bruna, no dia anterior saíram os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Como é que a gente vê o Brasil inserido nesse contexto e como é que os dados da Conab e do USDA
tem aí, eles divergem, eles convergem? Quando a gente olha para o relatório da Conab, quais são os seus destaques? Uhum. Para o relatório da Conab, ele está bem positivo com relação à safra passada. A gente vê um aumento de área em 2,3%, a produção total ali de algodão em mais de 15% e a produtividade também com aumento de 12,5%. O que a gente pode ver agora, o pessoal anda comentando muito, como o mercado externo está afetando o ponto de vista do produtor brasileiro aqui. Então, Sim. já com relação a novembro, a gente vê um recuo na área ali. Para novembro estava previsto em 1,64 milhões de hectares, agora já teve uma redução para 1,63. A produção teve uma decaída também, mas a produtividade se manteve constante ali em 4.400 quilogramas por hectare de algodão. Certo. Então, o que a gente consegue estar avaliando aí, que é importante ficar de olho sim, em como está o mercado externo, mas as estimativas para a produção brasileira estão muito boas, né? Ano passado a gente teve muito problema com o clima brasileiro, que afetou a qualidade, isso afetou muito nas negociações, mas as perspectivas aí para 2023 são um pouco mais positivas. E a gente tem inclusive, apesar desses custos altos que deveremos carregar para a safra 22, 23, perspectivas inclusive de boa área, boa produtividade, porque a gente tem conquistado um espaço importante no mercado internacional também que a gente não pode retroceder, não é isso, Bruna? Com certeza, o Brasil é o segundo maior exportador, é reconhecido pela qualidade da pluma, né? A gente tem um selo de sustentabilidade aí que é muito bem visto no mercado. Então, o que a gente tem que ficar de olho agora é essas questões externas, né, que vão impactar no preço brasileiro, que foi o que a gente viu, até acompanhando ali o indicador CPEA, teve uma recuperação agora em novembro, mas os produtores ainda estão esperando preços melhores. E no mercado interno aqui, o produtor está adquirindo só o necessário por enquanto. E logo a gente vai ter também aí um período de entre safra. Então, é ficar aí à espera dos próximos dias como vão estar os preços. Certo. Bruna, quando a gente olha também para o mercado de petróleo, foi uma semana, a última semana foi muito volátil. Essa semana começa mais uma vez com notícias fortes chegando, não só da China, mas a Rússia também escalando ali a guerra, voltou a bombardear o porto de Odessa. Quer dizer, deve ser mais uma semana volátil para o mercado do petróleo. Deve influenciar o mercado do algodão também? Com certeza, a gente possivelmente vai observar aí esse movimento, né? Com relação ao petróleo, desde a guerra da Ucrânia, tem tido bastante volatilidade. Os Estados Unidos têm suprido boa parte da demanda europeia, o que levou a um menor estoque de petróleo nos Estados Unidos nos últimos 40 anos. E eles tiveram um programa ali de exportação de petróleo por 6 meses, agora eles voltam a recompor os estoques, então a gente pode ter um cenário altista caso o consumo de combustíveis ali por parte dos americanos se mantenha, o que vai puxar também a pluma, ou então baixista, né? A gente viu nos últimos dois relatórios de estoque de petróleo, teve bastante queda para o petróleo, mas os de combustíveis manteve em alta, que mostra que a população está tendo uma demanda menor por gasolina, enfim, por combustíveis. Então, isso também vai impactar no petróleo e vai influenciar no algodão. Bruna, quero lembrar a todos que estão nos assistindo aqui que toda quinta-feira você solta o panorama brasileiro do mercado de algodão, né? Que tem ali informações muito completas, num balanço que você faz, cruzando inclusive essas informações do mercado externo com o mercado interno, para que o produtor brasileiro possa tomar decisões mais assertivas, não é isso? Toda quinta-feira, certo? Isso, toda quinta-feira eu posto lá para vocês. Tá no aplicativo AgriInvest Go, tem também no meu LinkedIn, coloco o link para o pessoal acessar. Então, todos convidados aí a ler o relatório. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Senhoras e senhores, eu sempre falo que a Agriinvest lança fenômenos. A Bruna é mais um fenômeno que chega do time da Agriinvest Commodities. Ela sabe tudo desse mercado de algodão, está sempre trazendo essas análises muito completas, como vocês puderam acompanhar, mercado internacional e todos os principais players do mercado, como isso influencia o Brasil. E toda quinta-feira, então, tem também no blog, se você não está no celular, se você não baixou ainda o aplicativo, já baixe o Agriinvest Go ou
pode acessar pelo blog, né, Bruna? go.agroinvest.agr.br, não é isso? Exatamente. Obrigada, Carla. Bruna, eu que te agradeço. A gente vai acompanhar esse mercado essa semana. Que não devemos ter folga até o final do ano, né, Bruna? A gente já sabia disso, que a gente ia ter muito trabalho para acompanhar ainda até o final de 2022 e vamos juntas. Obrigada mais uma vez. Com certeza. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, boa semana para você. Até mais. Senhoras e senhores, Bruna Stewart, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Vejam, né, como eu vou reforçar. A Agriinvest sempre trazendo fenômenos colossos, certo? Para as suas análises ficarem ainda mais assertivas, para as suas decisões ficarem ainda mais assertivas, com análises sempre muito completas. Então, vamos olhar para todos esses pontos do mercado internacional que a Bruna trouxe, essa pontuação, e olhar, porque a gente tende a olhar mais para a China, né? É o maior importador, depois é o maior exportador de roupas, mas a Bruna trouxe aqui ainda Bangladesh, a questão do Paquistão. Todos esses players influenciam o andamento dos mercados. Nós temos, nesse momento, um aumento dos estoques e uma percepção ainda incerta sobre o consumo. Temos que olhar para isso. No outro lado, do outro lado da moeda, a Bruna traz essa condição de termos perspectivas para o Brasil que são bastante positivas. Isso é muito favorável, né? Nós temos ali custos altos sendo esperados para a temporada 22-23, mas uma resiliência do produtor brasileiro e uma perseverança muito positivas. E, além de tudo, esse espaço que o algodão brasileiro conquistou no mercado lá fora. A Bruna pontua com muita assertividade também essa questão do selo de sustentabilidade do produto brasileiro, que lá fora tem um peso muito grande. Então, isso é importante da gente continuar cultivando e levar para fora essa cultura que vem ganhando ao Brasil, segundo o maior exportador global, reconhecido por isso, consolidado por isso, e a gente vai te atualizando por aqui com a Bruna e todo mundo, produtores e tudo mais. Sugiro, inclusive, que você acompanhe a última entrevista do seu Júlio César Busato, que é o presidente da Abrapa. Tô até com ela aberta aqui. Aonde exatamente, né, Carla Mendes? Aonde? Quero só conferir se foi na última sexta-feira. Ou se foi. Não, foi na última quarta, tá? Mas tá super fresquinha. Com o maior custo de produção da história, safra de algodão 22-23 começa com um cenário temerário no Brasil. Bruna pontuou também. Então, ó, toda quinta-feira tem um relatório da Bruna também pelo Agriinvest Go. Sempre que a gente pode, a gente também traz essa divulgação aqui, traz ali o link para o relatório completo. E, segundo a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, há uma indicação de margem de rentabilidade quase 0-0 e comercialização atrasada para este momento do ciclo. Então, ouça a análise da Bruna, depois reveja a entrevista do seu Júlio César Busato, faça suas análises, entenda que momento é esse para o seu mercado, para a sua gestão, e aí é sucesso. Vamos ver se a gente consegue superar essa questão naturalmente dessa margem aí do 0-0, tá certo? Vamos lá, então. Bom, falamos de algodão, agora sim vou voltar para o meu roteiro, viu, Mateuzinho? Mateuzinho quer me matar, que eu coloco 300 coisas antes da Bruna, mas aí, falei, não, vamos já chamar a Bruna para essa conversa. Agora o nosso assunto, senhoras e senhores, é o trigo, porque, volto a reforçar, mais uma vez o porto de Odessa, o maior da Ucrânia, foi bombardeado pelas tropas russas e está fora de operação. Né? Houve um ataque às instalações de energia, segundo o ministro da Agricultura, Mykola Solsky, mas acrescentou que os comerciantes de grãos não devem suspender as suas exportações. Os outros dois portos, Chornomorsk e Pindanie, autorizados a exportar grãos da Ucrânia sob o acordo entre a Rússia com a ONU, Ucrânia com a ONU, estavam operando parcialmente, tá? Abre aspas. O porto de Chornomorsk agora está operando com cerca de 80% da sua capacidade, disse Solsky, que é o Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura ucraniano, né, a agência de notícias Reuters. Mais de 1,5 milhão de pessoas na região sul de Odessa ficou sem energia após ataques russos com drones atingirem duas instalações, segundo afirmou o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia em um discurso feito neste sábado, dia 10 de dezembro. Solsky, ministro russo, diz que o porto de Odessa não estava operacional no momento porque os geradores de energia ainda não haviam sido ligados.
Comerciantes de grãos continuaram a enviar seus produtos pelos outros 2 portos. Abre aspas para o ministro mais uma vez. Há problemas, mas nenhum dos comerciantes está falando sobre suspender os envios. Os portos usam fontes alternativas de energia. Desde outubro, Moscou está visando a infraestrutura de energia da Ucrânia com grandes ondas de mísseis e ataques com drones. As autoridades regionais de Odessa afirmaram que a eletricidade para a população da cidade será restaurada nos próximos dias e que a completa restauração das redes pode levar entre 2 e 3 meses. Abre aspas. É difícil prever a situação porque estamos lidando com um inimigo que não tem princípios, afirmou Oleksiy Vostrikov, chefe da autoridade portuária do estado da Ucrânia, segundo o Ministério da Infraestrutura ucraniano. Então, senhoras e senhores, a gente tem um momento bastante delicado para a guerra da Ucrânia, que voltamos a perceber. Estou aqui buscando minhas informações também para deixar pronta no celular para vocês. Minha bateria está quase acabando. Então, vamos observar essa movimentação toda. O que a gente tem que ter atenção agora, tá? Ao mercado de trigo, naturalmente, que vai puxando o milho na carona. O trigo está subindo, tem altas que variam de 13 a 13 pontos mais 75. O março, 7 dólares e 48. O maio, 7 dólares e 57. O julho, 7 dólares e 62. O mercado sobe, apesar dos outros 2 portos estarem funcionando. Por quê? Porque toda a logística acaba comprometida. Se você tem o maior porto do país, que é o porto de Odessa, comprometido, parado, fora de operação agora, os outros 2 ficam sobrecarregados, são menores, os problemas logísticos começam a acontecer. Isso é o mercado futuro, prevendo os problemas. Então, o trigo está tracionado, vamos colocar dessa forma, ele está quase que uma mola ali em cima, pronta para se soltar. Vai subir mais um pouco na perspectiva aqui dos analistas e consultores de mercado. Vamos, claro, acionar aqui as nossas fontes, Marcelo Debaco, Elcio Bento, para a gente entender que momento é esse para o mercado do trigo e se isso pode causar mais preocupações. Inclusive, se isso poderia prejudicar o acordo da manutenção do corredor de exportação de grãos e, mais do que isso, como este ataque fere o acordo, porque o acordo é de garantir o corredor humanitário de exportação de comida. Se você ataca o maior porto do país, como é que este acordo está mantido? Como que as duas nações vão se posicionar frente a isso? Então, nós temos altas para o trigo, vamos saber se elas se sustentam ou não. E no caso do milho, ele vai na carona, até porque o milho também é um produto importantíssimo que vem saindo da Ucrânia, né? Nós temos essa posição da Ucrânia como o segundo maior exportador global de milho, pelo menos até o início da guerra. O Brasil já assumiu essa posição e nós precisamos entender também como isso vai demandar dos demais mercados, incluindo o próprio mercado brasileiro, né? Os nossos lineups já estão bastante altos, vamos saber se eles podem aumentar aí nesses próximos dias com esse ataque russo ao porto de Odessa, na Ucrânia. Então, olhar para isso vai ser bem importante essa semana. Aconteceu no final de semana, né? Então, neste início de nova semana, vamos entender nessa segunda-feira quais serão os desdobramentos, não só para o mercado de trigo do leste europeu, mas para o mercado brasileiro, para o mercado norte-americano. Essas altas que se observam em Chicago, tanto no trigo quanto no milho, elas são um reflexo de uma possibilidade de maior demanda pelos produtos norte-americanos. E aí, como eu falei, vamos entender os demais mercados. Na B3, Mercado Futuro Brasileiro, a gente tem o milho também subindo nesta segunda-feira. As altas variam de 0,2% a 0,5%. Então, nós temos altas aí consideráveis. Janeiro, R$ 87,66 por saca. O março, R$ 91,30. O maio, R$ 90,80 e o setembro, R$ 87,83 por saca. Então, temos essa movimentação de grãos em alta, milho e trigo. A soja vai olhando para outro lado e continua recuando forte, tá? Bom, pessoal que está mandando entrevistas, ó, estou lendo aqui entrevistas, perguntas para nós. O Demétrio Santos nos mandando bom dia, dona Neuza também, o Fábio Brandão. Bom dia, Carlinha, tamo junto, vamos que vamos, porque o agro não para, isso mesmo, não para. O Renato Lourenção, bom dia, boa semana a todos. Em Bauru, chuva tipo uniforme da Croácia.
chove aqui, não chove ali, chove aqui, não chove ali, é mais ou menos por aí. Bom dia, o trigo vai subir ou baixar de preço? Pois é, o perfil aqui é A Minha Vida na Lavoura. Eu gostaria de trazer essa resposta muito claramente para vocês, viu? Mas é difícil dizer com esse novo ataque, né? O trigo vinha recuando, já está em níveis pré-guerra. A gente tem a colheita no Brasil acontecendo, a maior safra da história. Então, aqui no Brasil, a gente tem certa pressão sobre os preços por conta disso, embora são níveis ainda remuneradores. E lá fora, agora a gente vai olhar esses novos desdobramentos, essa escalada da guerra. Atingir o porto de Odessa, atacar o porto de Odessa, é atacar diretamente esse acordo. Então, vamos olhar. Hoje, as altas variam aí entre 13 pontos e meio, quase 14 pontos de alta na Bolsa de Chicago. Vamos ver como isso vai se traduzindo para o Brasil ao longo do dia, ao longo da semana. O Danilo Padovani conosco, bom dia. Carla, Sacramento, Minas Gerais. E o Evanilson, bom dia. É verdade que vai ser obrigado a diminuir a criação de gado no Brasil e as exportações de carne vão acabar? Não é verdade. Pelo menos por enquanto não, né? A gente está aí com os nomes para serem definidos para alguns ministérios, incluindo o Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento. Não temos esse nome definido ainda, mas Geraldo Alckmin, nas suas últimas declarações, Geraldo Alckmin, que lidera o governo de transição, a equipe do governo de transição, falou que, de fato, o nome de Carlos Fávaro, do senador Carlos Fávaro, é um nome forte, é um dos nomes mais fortes para assumir o Ministério da Agricultura. Todavia, nós não temos essa definição ainda e essa declaração de que, de fato, será Carlos Fávaro o novo nome da pasta. Né? Fora que o Ministério deve ser desmembrado, devemos voltar a ter o Ministério da Pesca e devemos voltar também a ter o Ministério da Reforma Agrária, do Desenvolvimento Agrário. Né? Então, isso está na conta e a gente vai acompanhar, vai monitorar. Não tem essa determinação, acho difícil que tenha para ambas as coisas, diminuir a produção, né, pecuária de corte, e do outro lado, nós termos ali deixa eu buscar aqui até essa informação, termos essa diminuição das exportações de carne bovina, uma vez que é uma das forças motrizes é a exportação de proteínas do Brasil, que vem crescendo a números, né, muito fortes, e isso é determinante para a saúde da nossa economia. Carlinha, mas eles disseram que vão abastecer o mercado interno. Senhoras e senhores, o mercado externo está plenamente abastecido. Se a gente diminui a produção, diminui a exportação, você desincentiva o pecuarista, o preço aqui dentro vai subir, a inflação vai aumentar, o poder de compra do brasileiro vai se corroer mais ainda. Agora, se eles querem tomar esse caminho, aí já é uma outra conversa. Não imagino que possa acontecer, mas tudo é possível, né? Se Fernando Haddad vai assumir o Ministério da Economia, senhoras e senhores, vejamos o que vem para diante. Seguindo com as nossas manchetes, vamos falar um pouquinho do mercado do café. Os preços voltaram a recuar, perdem mais de 2% nesta manhã de segunda-feira. O mercado está muito pressionado pelo financeiro, vai acompanhando as demais commodities, embora hoje o dólar index ceda, né? Também nós temos aí essa manutenção, portanto, do mercado de café muito pressionado, volta a operar abaixo de $1,60 por libra peso, e nesse momento vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão as cotações do Arábica agora, né? Ó, vamos lá. Nós temos o dezembro com $1,55 mais $1,55 redondinho por libra peso, 1,7% de queda. O março 23 perde perde 1,8% para $1,55 mais 35. O maio, $1,56 mais 5, caindo 1,8%. O julho, $1,56 mais 45, a perda é também de 1,8%. O mercado de café vai observando como volto a dizer, essa pressão do macro cenário, essa tensão em relação ao consumo, porque se a gente olha para o lado da oferta, há preocupações bastante severas que ainda deveriam manter alguma movimentação de alta para os preços, né? E em algum momento o mercado vai ter que se voltar aos seus fundamentos.
as questões climáticas na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, preocupam. Nós tivemos uma nova revisão para baixo da produção e das exportações colombianas, então tudo isso está na conta. Claro que a movimentação do dólar frente ao real também vai pesar, a gente também tem que olhar para isso, mas de qualquer forma é um momento de pressão para os preços do café e a gente vai confirmando aquela projeção do analista da Minasul, uma das maiores corretoras de café do Brasil, que os preços iam terminar 22 entre $1,50 e $1,60, podendo aí testar essas novas baixas até o fim de 2022. Então devemos ter ainda alguma pressão, como tem acontecido nesta segunda-feira, como se observa nesse início de semana. Vamos entender, vamos monitorar. O dólar comercial frente ao real aqui no Brasil abre a semana em alta, tem 0,2% de ganho para R$ 5,26. Bom, falamos aí do mercado de café, quero puxar agora as informações do mercado do boi gordo. Por quê? Porque tivemos ou temos, né, as nossas médias vindas do aplicativo AgroBrasil. Se você ainda não baixou esse aplicativo, esta é a sua chance, @AgroBrasilApp, Brasil com Z de Zebu, tá? Neste aplicativo você pode reportar os seus negócios efetivados, ele vai entrar ali na formação de preços como um balizador do mercado, né? Mais transparência, mais fidelidade ao que acontece realmente nos negócios efetivados, entre pecuaristas e frigoríficos ou no mercado futuro. Você vai fazer ali o seu registro de negócios e trazer mais fidelidade ao mercado. Isso é determinante, ok? Ótimo, vamos lá então. Segundo as últimas informações de Daniel Lopes, do time do AgroBrasil, para fechar a última semana e referência para o começo desta semana. Na última sexta-feira foi dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, por isso o mercado ficou com pouquíssimas negociações, né? Então tivemos ali uma sexta-feira terminando bem tranquila, sem grande mudança, sem grande movimentação. Estado de São Paulo, volumes de negócios também pequenos, escalas 10 dias e meio, úteis para escalas e negócios ali na casa de R$ 295 por arroba. Mato Grosso do Sul, negócios captados entre R$ 265 em média, com escalas alcançando 8,4 dias, tá? Mato Grosso, registro de negócios, R$ 260 por arroba, as escalas por lá estão mais curtinhas, 6,6 dias. Então, Mato Grosso com preços um pouquinho mais baixos, mas escalas um pouco mais curtas. Não foram registrados negócios para os estados de Goiás e Minas Gerais. Goiás ainda tem escalas também um pouco mais enxutas, 6 dias. Minas também 6 dias úteis para as escalas. Pessoal, lembrando, a movimentação do boi gordo, dos preços do boi gordo, na verdade, ela vinha aí tomando um pouco mais de fôlego, mas voltaram a recuar, voltaram a ceder, e nós tivemos, então, essa perda de fôlego nesse movimento de recuperação nos preços do boi. Vamos acompanhar, hoje às 11h30, horário de Brasília, Alexander Horta recebe um novo analista de mercado para fazer essa abertura da semana para você, para te dar informações mais detalhadas e a gente entender direitinho como é que vão funcionar as cotações e os negócios nesta semana. Nós temos também pelo aplicativo AgroBrasil o preço de base, né? E o diferencial de base. Então, como é que fechou a última semana, tá? Para alguns estados, 4 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. Preço base para Mato Grosso do Sul, R$ 263,60 por arroba. Mato Grosso, R$ 261,69. Goiás, R$ 287,60. Minas Gerais, R$ 294,36. Ok? Então, vamos ter atenção a isso. Vamos ver como é que estão as cotações na B3 nesse momento. Vamos lá. Boi gordo na B3. Nós temos alta para o contrato janeiro, que é o mais líquido agora, R$ 295,80 por arroba, tá certo? Mercado em alta, 0,8% de ganho é a referência para este momento, para este começo de negócios ali na B3, a B3 que abriu às 9 horas, né?
e aí os negócios vão pegando um pouco mais de força, um pouco mais de tração aí nas próximas horas, nos próximos dias. Bom, pessoal, eu separei aqui alguns números de uma análise bem importante que eu ouvi nesta manhã de segunda-feira, porque durante o último final de semana, o que nós tivemos foi uma declaração do ministro da Economia para assumir, né, Fernando Haddad. Estou aqui até buscando as informações, falando que ele vai receber um Brasil quebrado, né? E o Ministério da Economia, ainda sob a batuta de Paulo Guedes, né, desmentiu essa informação e essa reclamação de um Brasil quebrado, dada pelo próximo ministro da Economia, o senhor Fernando Haddad, que é um nome mal recebido pelo mercado, mal recebido pelos investidores, sem qualquer confiança e segurança do que pode vir por aí, já dizendo que o teto de gastos é só uma âncora para o desenvolvimento do país. Veja você que tipo de declaração a gente tem. O que aconteceu? Nós tivemos, portanto, os números divulgados pelo Ministério da Economia, né? Inclusive, na última terça-feira, o senhor Aloysio Mercadante, que é coordenador dos grupos técnicos da transição, chegou a afirmar que o Brasil estava inadimplente em 5 bi em compromissos com órgãos internacionais como a ONU, a OMC, a OIT, entre outros, né? Segundo o Mercadante, dado o aperto orçamentário, não seria possível quitar a dívida em 2023, sendo necessário recorrer a parcelamentos. Mas aí o Ministério da Economia, transparente como vem sendo desde o início do governo Bolsonaro, destacou que as declarações são infundadas e que os compromissos do Brasil com organismos e instituições internacionais deverão somar 1 bilhão 233 milhões de dólares. É quase 20% menor do que o total de 1 bilhão e 522 milhões devidos do ano de 2016 no Ministério, no governo de Michel Temer, herdado de senhora Dilma Rousseff. Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nesses números que eu acabei de dizer, que eu separei aqui numa análise bem importante do Luiz Arthur Nogueira, no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, nesta segunda-feira, já também contidos nessa nota do Ministério da Economia, que desmentiram o senhor Fernando Haddad, que vai assumir a pasta que volta a se chamar Ministério da Fazenda em 2023. Lembrando que está marcada para esta segunda-feira, 12 de dezembro, a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Bom, em 2022, pela primeira vez em 9 anos, nós vamos entregar o país com um superávit primário. A primeira vez também que a relação dívida-PIB é menor, né, do que se encontrou ali no governo Temer, 74%. No governo Temer, o Brasil ficou com a sua relação dívida-PIB em 75,3%. E pode terminar com mais de 95% essa relação o ano que vem, ou no final do governo que se inicia em 1º de janeiro, caso a responsabilidade fiscal não seja uma prioridade do senhor Fernando Haddad e de sua equipe, né? Então, atenção a esses números. Estados e municípios tiveram também superávit primário pelo segundo ano, o que mostra que o governo federal ajudou na transferência de recursos para estados e municípios. E essa dívida com organismos internacionais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, enquanto se fala em 5 bilhões na boca de Aloysio Mercadante, o Ministério da Economia, portanto, já chega com essa informação. As estatais no Brasil deram 250 bilhões de lucro. E aí a gente olha para 2016, no governo Dilma, né? Quando nós tivemos, no governo Temer, perdão, quando nós tivemos ali, 2015, no governo Dilma, ainda 2016 foi quando o Temer assumiu, nós tivemos ali um prejuízo de mais de 30 bilhões. E agora estamos dando um lucro de 250 bilhões. Esses números constam da nota do Ministério da Economia, que desmente essa declaração da equipe do governo de transição de que o governo de Jair Bolsonaro entregará um Brasil quebrado ao novo governo do PT. Então, esses são números da nota do Ministério da Economia. Fora que o governo entrega
um Brasil com uma economia crescente, perto de 3% de crescimento, inflação em queda, geração de empregos em alta, né? Queda na taxa de desemprego, e isso tudo é reflexo de um Brasil quebrado, senhor Fernando Haddad, senhor Aloysio Mercadante. Ou não estamos fazendo as mesmas contas, ou, né, estamos ali torturando os números, como o grande Telmo Heinen já nos ensinou, grande colaborador desse site, ó, há muitos anos, desde que foi fundado esse site, e é muito interessante, né? O Josafá Santos, quando apresenta a Jovem Pan como base de comentários, sabemos, é golpista. Eu não estou usando a Jovem Pan, estou trazendo uma análise semelhante ao comentarista Luiz Arthur Nogueira, que falou a Jovem Pan com os números do Ministério da Economia. A Jovem Pan não me serve como base de dados. Eu ouvi os mesmos dados do Ministério da Economia na análise da Jovem Pan. Os dados constam, repito, os dados constam da nota do Ministério da Economia, que o fez para desmentir as declarações de que o Ministério da Economia, sob a tutela de Paulo Guedes, entregará ao governo de Fernando Haddad, que assume a pasta, um Brasil quebrado. Então, eu trouxe esses números para encerrar o Bom Dia Agronegócio, porque está marcado para esta segunda-feira, dia 12 de dezembro, a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil e de Geraldo Alckmin como seu vice. Então, assim, busquem os números, busquem as informações, elas estão disponíveis, abertas para todos os brasileiros que queiram consultar os dados e as informações do Ministério da Economia nesta nota que traz para desmentir essa condição. A taxa de desemprego, ela está aí disponível para todos, né? A PNAD contínua. A questão da ocupação dos brasileiros, né? Que é a maior da história, a ocupação, né? Não podem não ser vagas formais, mas a taxa de brasileiros ocupados gerando renda, fazendo a economia circular, é a maior da história. É Paulo Guedes que traz esses números, tá? Paulo Guedes. Não é a Carla Mendes, não é a Notícias Agrícolas, não é o Jovem Pan, não é o Estadão, a Folha, né? Não, é o Ministério trazendo esses números para a conversa, tá certo? Bom, agora são 10 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, a semana começa com muitas informações, a semana começa com muitas manifestações e mudanças. Precisamos olhar para Brasília também, porque a gente está ali agora tratando das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, né? A gente vê ali um apoio, por exemplo, a Rodrigo Pacheco, a Arthur Lira. Vamos entender quem serão os seus opositores, quem vai lutar por essas posições, que são posições determinantes, né? Num Congresso eleito ali mais alinhado à direita do que à esquerda. Então, precisamos saber quem vai comandar as duas casas para saber como as pautas irão correr, né? Então, temos ali informações importantes para terminar o ano de 2022, para começar 2023 e para começar essa semana mais ainda. Então, agora às 10 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília, quero agradecer a audiência, quero agradecer os comentários, quero agradecer as perguntas. Amanhã estamos de volta por aqui, mas a nossa programação de Notícias Agrícolas está só começando para que vocês sejam os profissionais do campo mais bem informados do Brasil e do mundo, né? Porque as nossas informações vão chegando cada vez mais longe. Isso para nós é motivo de muito orgulho, muito respeito à informação e a vocês que estão do lado de lá, né? Captando essas informações para tomar boas decisões. Boa semana, bons negócios. Até amanhã.